Sabemos que a questão hídrica é crônica em tudo. Por isso, hoje, trouxemos um assunto essencial para nós: o abastecimento de água no Vila Real. A gente convidou o presidente da associação, Ricardo Inglês de Souza, para poder explicar melhor como estamos avançando na questão da estrutura. Eu sou a Inês Tavares, falando a real para você. Olá, Ricardo. Olá. Como o Vila Real tem encarado a questão da água? A água é um tema muito importante para o Vila Real, para o município de Itu, para o Brasil, para o mundo. Então, o Vila Real tem encarado a água de uma forma muito séria. E há cerca de 2 anos e meio, a gente tem desenvolvido uma série de estudos e levantamentos para entender exatamente a situação da água no nosso loteamento, né? Hoje nós temos muito claro lá, por conta dos estudos que nós fizemos, o que é importante para captação, produção de água, o que é importante para distribuição da água nas nossas residências e também o que é importante para a questão da reservação, né? As caixas d'água, onde a água fica guardada lá no Vila Real. Então, em relação à captação, como funciona? A captação do Vila Real, historicamente, ela ocorre de 2 formas. Ela tem os poços artesianos e tem também a compra de água através de caminhões-pipa, né? Assim a gente compõe o total de água que abastece as nossas residências. Recentemente a gente tem feito um trabalho de inteligência e de gestão muito fortes para reduzir a compra de caminhões-pipa e ter a maior autonomia possível com a produção de poços artesianos. Também estamos planejando aumentar a produção da água através de poços artesianos dentro do Vila Real. E sobre a distribuição? A distribuição em dia é realmente o ponto crônico do Vila Real, porque não adianta nada produzir, não adianta nada ter onde guardar, se na distribuição a água se perde. E talvez um ponto que vale a pena mencionar aqui no vídeo, para que todos tenham a informação, é que parte da água que a gente perde no Vila Real, ela é perdida por conta dos vazamentos que acontecem no Vila Real. E a maior parte desses vazamentos acontece por conta dos caminhões-pipa que entram no Vila Real para abastecer a gente de água. Cada caminhão pesa 25 toneladas. E eles passam em cima do asfalto, como a tubulação antiga, ela já está porosa e ela foi instalada sobre rocha, ela rompe muito mais fácil do que uma tubulação mais moderna. Então hoje a distribuição realmente é um ponto crônico, a gente já tem tudo mapeado para que a gente possa fazer a renovação da área de distribuição de água no Vila Real. E sobre a reservação? A reservação, hoje a gente tem 2 reservatórios, né, conhecidos lá no Vila Real como Reservatório 1 e Reservatório 2. Ela é uma reservação que tem uma boa autonomia, mas ela estava sendo mal gerida, né? A gente estava colocando água nos horários e nas quantidades que não eram as mais inteligentes, as mais eficientes. Por conta desse trabalho de gestão de água que a gente tem feito nos últimos 4, 5 meses, a gente tem sido capaz de manter uma reservação maior de água, por isso a gente tem comprado muito menos caminhão-pipa, tem praticamente zerado essa aquisição. A gente pretende, foi aprovado na última Assembleia, a complementação da reservação lá no R2, no Reservatório 2. Então nós vamos implementar nos próximos meses um reservatório adicional de 300 metros cúbicos, que com esse reservatório adicional a gente vai ganhar um pulmão para reservar água e talvez nem precisar de caminhão-pipa para os momentos de pico, feriados, férias, final de ano. O Vila Real está passando por uma reforma no trecho emergencial da água, né? Fala um pouquinho sobre essa reforma. Isso, o trecho emergencial está dentro do capítulo de distribuição. Então, nos estudos que foram feitos, foi identificado um pedaço do Vila Real em que ocorriam mais de 80% dos rompimentos. E esses rompimentos, como eu disse, eles acabam comprometendo tanto a captação quanto a reservação também. Então a gente fez um esforço concentrado, fizemos um projeto que ele se acopla, né? Ele é complementar ao projeto total de reformulação total da distribuição, mas que ele sendo feito agora, ele acaba reduzindo em 80% os rompimentos. Então ele foi iniciado já esse mês e ele deve ser concluído em maio de 2026. Então em maio de 2026 toda essa área vai ser renovada e com uma tecnologia impressionante, né? Sem muita quebra-quebra, sem muita interferência, mas obviamente é uma obra de grande porte. Legal. Bom, para fechar, como vocês avaliam os próximos passos para o Vila Real continuar avançando na questão da água?
Em paralelo a toda essa reformulação estrutural do sistema de águas do Vila Real, nós estamos avaliando duas questões importantes: tarifação e sustentabilidade, em alguns momentos até de forma conjunta. Por exemplo, há uma forte iniciativa do Conselho para verificar como que a gente pode reformular a tarifação da água no Vila Real para que aquele proprietário que utiliza a água de reuso pague menos pela água, incentivando essa iniciativa para todos os proprietários. As casas mais novas já têm considerado essa tecnologia, mas tem muitas casas que foram construídas há muito tempo. Então incentivar também esse proprietário, porque ao utilizar água de reuso, a gente reduz o consumo de água por casa em cerca de 30%, o que desestressa o sistema tanto de captação, quanto de distribuição, quanto de reservação. Essas são iniciativas que a gente está fazendo em paralelo e espera também que em 2026, o ano que o Vila Real completa 50 anos, a gente possa ter tudo isso já em pleno funcionamento. Tá bom, muito obrigada, Ricardo. Imagina. Agora que o Ricardo deu um panorama geral, nós vamos chamar o Edson Terra, que é conselheiro do Vila Real, para traduzir isso tudo em números para a gente entender melhor. Olá, vizinhos. Eu gostaria de complementar as informações do Ricardo com alguns números. Nos últimos 3 meses, com a nossa equipe do Sistema de Abastecimento de Água liderada pelo Nelson, a gente passou a monitorar diariamente a produção e a distribuição de água, enriquecendo o gerenciamento do sistema com dados que permitem balancear e operar melhor as questões de produção e captação e distribuição de água. Quer ver? Vamos começar pela produção. De abril para cá, nossa média mensal de produção própria de água subiu 20%. Isso mesmo, a produção histórica, que era de 20 mil metros cúbicos mensais, ficou em 26 mil metros cúbicos de abril para cá. Com isso, a gente reduziu cerca de R$150 mil por mês de compras de caminhão-pipa, que tinha sido a realidade do nosso condomínio em 2024 e no primeiro trimestre desse ano. Vale lembrar que o consumo residencial no nosso condomínio fica em torno de 23 e 25 mil metros cúbicos mensais. Incluindo as áreas comuns e as perdas, esse consumo sobe para 25 e 28 mil metros cúbicos mensais. Com a redução de perdas através do nosso investimento no sistema de distribuição, que já está em andamento, isso vai contribuir para a gente equilibrar ainda mais produção e demanda. E para esse equilíbrio, a capacidade de estocar água é muito importante. Eu estou aqui do lado do R2, onde a gente vai construir um novo reservatório de 300 metros cúbicos que foi aprovado na última Assembleia. Com isso, a gente vai aumentar a nossa armazenagem nos momentos de baixo consumo e vai ter mais pulmão para os momentos de maior consumo, aumentando a autonomia do nosso condomínio. E é a contribuição para esse equilíbrio tão desejado em produção e demanda que a gente está buscando. Com isso, o sistema que era deficitário financeiramente apresentou já 3 meses de superávit. O que a gente precisa agora é seguir com o nosso consumo consciente, evitar grandes consumos nos momentos de pico, que vão principalmente de quinta a sábado, investir em soluções inteligentes de reuso, aí cabe a cada um de nós condôminos ver o que dá para a gente fazer, usar os sistemas de irrigação com gotejamento e com sensor de umidade no solo e evitar desperdícios e evitar vazamentos. Cada vez mais eu acredito no ditado que, sabendo usar, vai ser difícil faltar água no Vila Real. Obrigada, Edson Terra.